Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos do oitavo ano, conteúdo em cima justamente das revoltas liberais do século XIX na Europa, após a Revolução Francesa, não é? Que já acontece nas últimas décadas do século XVIII, passa todos os momentos lá da Assembleia Constituinte, do surgimento dos jacobinos, girondinos, o Partido do Pântano. Tivemos também a formação do Império, aliás, antes do Império Napoleônico, não é? O consulado, o diretório, o consulado e a chegada do Império Napoleônico. Tivemos também a ascensão e queda do Império Napoleônico, a derrota do Império na batalha na Rússia. É bom que vocês fiquem atentos a essa batalha, não é? Porque nós, historiadores, gostamos de dizer que a história se repete. E vocês, quando estiverem no nono ano, vão perceber que a história se repete mesmo. Por quê? Porque o mesmo erro que Napoleão vai cometer nessa missão de derrotar os russos, Hitler também vai cometer o mesmo erro, não é? Deixa eu me ver aqui, cerca de 120, 130 anos depois, não é? 125 anos depois, Hitler vai cometer o mesmo erro que Napoleão cometeu. Bem, vamos voltar para o nosso conteúdo. Quando chegar no nono ano, a gente vai mergulhar, vai detalhar todos esses fatos históricos. Nós estamos aqui tendo uma França, uma Europa diferente, que qualquer possibilidade de um novo movimento que pudesse formar um império, como aconteceu com o Império Napoleônico, ele teria sérias dificuldades de se estabelecer. Porque os países europeus agora, pós a Santa Aliança, Congresso de Versalhes, vai fazer com que a Europa tenha muito receio que um império napoleônico, não por Napoleão, mas porque ele já havia falecido, por alguma outra liderança pudesse surgir, não é? Então, os reinos que estão estabelecidos, é bem verdade que tem que se destacar que o reino da Alemanha e da Itália não estão unificados ainda, não é? Tem reinos que estão sob o território da Alemanha, o território que ainda é chamado de Prússia, o território da Alemanha, o território da Itália está subdividido em reinos. E a partir daí temos a chegada dessa onda republicana na Europa, a partir de 1830, no século XIX, essa onda republicana querendo mudança, o regime republicano da República, não é? Vivenciamos isso lá, não é? No movimento do Império Romano, do período da civilização romana, o conteúdo chamado, desculpe, de república. E essa república esse sentimento republicano vai chegar à Europa, e ao mesmo tempo que ele chega à Europa, chega também, desculpe, o movimento de libertação e essa revolta, esses movimentos libertários com características liberais. E além dessas características liberais, como foi dito na aula passada, vão chegar também teorias, pensamentos que vão se inserir na sociedade
basicamente por conta dessa segunda etapa da revolução industrial. Não é isso? Eu já mencionei que a primeira etapa da revolução industrial ela acontece ali por volta de 1750, 1760. Em 1830, nós temos a segunda etapa, o surgimento de máquinas mais modernas, o aparecimento de uma grande produção. Por outro lado, um aumento das máquinas nesse trabalho, fazendo com que a produção aumentasse. E, por outro lado, trazendo como consequência desemprego para uma parte da população. Então, ao mesmo tempo que aqueles empresários começam a investir, né, em maquinários, vão, ao mesmo tempo, não mais precisar daqueles trabalhadores. Por que não vão mais precisar daqueles trabalhadores? Qual é o mais vantajoso? Você ter uma máquina que faz o trabalho de 5, 6 homens naquela época, mais ou menos, guardando as devidas proporções, de 5 ou 6 homens, uma máquina que faz o trabalho de 5 ou 6 homens, ou ter os 5 homens trabalhando, você tendo que pagar salário, encargos sociais, o homem fica doente, a máquina não fica, a manutenção, os encargos de cada salário que é pago para os 5 trabalhadores e a máquina, só você adquire a máquina e tem agora a função de mantê-la. Manter tem um custo muito menor do que 4 ou 5 trabalhadores. E agora você tem uma máquina, 5 trabalhadores que produziam 5.000 e você tem uma máquina que produz 7.000, 8.000. Então, passa a ser muito vantajoso você adquirir aquelas máquinas e não mais querer que aqueles 5 funcionários estivessem trabalhando. Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer aos poucos. E com isso, nós temos a presença do ponto de vista social e econômico, a presença da burguesia e o surgimento de teorias mais radicais, não é? Teorias das doutrinas sociais, que a gente pode chamar assim. Aí vai aparecer o anarquismo, vai aparecer o socialismo que vai ser idealizado, o socialismo científico, viu? Tem um socialismo utópico, o socialismo científico. O socialismo científico foi criado por, muito bem, Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois são os responsáveis pelo comunismo, aliás, pelo socialismo científico. O comunismo é uma outra etapa do socialismo. Eu não vou nem misturar aqui as bolas para não confundir a cabeça de vocês. Eu quero que vocês fiquem com uma coisa em mente. O socialismo ele tem duas correntes. Uma corrente utópica, que significa sonhadora, e a corrente realista, mais pé no chão, o socialismo científico. Pois bem, e nesse socialismo científico é escrito o Manifesto Comunista por 2 pessoas, 2 homens muito conhecidos nos dias de hoje. Quem são eles? Escreveram esse livro, Manifesto Comunista. Muito bem. Nós já citamos aqui, voltamos a falar agora, que é Karl Marx e Friedrich Engels. Eles começavam a criticar a burguesia, os movimentos burgueses e liberais, e vão enfatizar que os trabalhadores devem se organizar e através de uma luta de classes. Esses trabalhadores são chamados de proletários. Proletários vem de prole. Então, em via de regra, aqueles trabalhadores tinham muitos filhos. Prole significa filhos. Então, por conta disso, chamados de proletários. Então, na visão marxista e de Engels, o operário tomava o poder. E, a partir da tomada de poder desses proletários, desses trabalhadores, haveria aí, então, um governo socialista. E em que os trabalhadores estivessem no poder. Não é?
Na página 286, nós temos um aspecto geográfico dos movimentos dos estados em que houveram revoluções, não é? Movimentos contestatórios, que visavam, não é, minar qualquer possibilidade de tomada de poder por parte da burguesia. Vamos lá. Na página 287, nós temos: do fim das revoltas liberais às consequências para a sociedade europeia. Vamos ver essas revoltas liberais estando no fim e quais serão as consequências para a sociedade europeia. Pois bem, os trabalhadores, seguindo as ideias de Karl Marx, foram às ruas e lutaram contra os regimes monárquicos, deixando em segundo plano a burguesia, porque os trabalhadores observaram, analisaram e chegaram à conclusão que os reis não poderiam voltar ao poder nesse momento aqui, não é? A conjuntura hoje na Europa é outra, não vamos misturar as situações. Hoje existem países europeus em que eles são governados através de um regime monárquico. Significa que eles possuem lá a figura do rei ou da rainha como chefe de Estado, não chefe de governo. Pois bem, tem um parlamento e, em via de regra, existe lá o parlamentarismo, que é o regime político em que quem é o chefe de governo no parlamentarismo é o primeiro-ministro, é o chefe de governo, ele que define as ações na área da economia, na área da política, na área do social, não é? Pois bem, temos assim. Os trabalhadores foram seguindo as ideias de Karl Marx, foram às ruas e lutaram contra os regimes monárquicos, deixando em segundo plano a burguesia. Os interesses de cada corrente política ficaram evidentes. Não é isso? Enquanto os operários lutavam para conseguir um governo proletário e igualitário. Isso é uma característica do socialismo científico, buscar a igualdade social. Para algumas pessoas, isso é um sonho, não é? Diminuir cada vez mais a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. Isso é uma defesa socialista, não é? A burguesia queria a consolidação da propriedade privada. O que significa isso? Em que a propriedade daquele que é privado, daquele particular, fosse consolidada. Porque esse seria a forma da economia capitalista começar a fluir, começar a se desenvolver. Assim, quando o movimento tomou caminhos socialistas, exatamente, há uma onda durante esse período aí, as primeiras décadas do século XIX, de socialismo, de simpatizantes do socialismo. Karl Marx vai querer escrever o Manifesto Comunista, vai escrever o Capital. São obras que vão dizer, afirmar quais são as soluções e vai começar a criticar severamente a classe burguesa. Não é? Então, a burguesia passou a defender a manutenção da ordem vigente. Ela queria que o Estado e o governo estivessem do mesmo jeito sim, isso mesmo, para que ela pudesse se prevalecer. Qualquer mudança no campo econômico para a burguesia seria um prejuízo.
seria ruim. Só que Marx começou a criticar essas ações, essa defesa da manutenção da economia, não é? Sem a intervenção do Estado. Como assim, intervenção ou não intervenção? Intervir, que vai agir o Estado, vai agir o governo na economia, no regime socialista. No regime burguês capitalista, o Estado não interfere, o Estado não se mete, deixa o mercado definir as suas coisas, definir as suas situações econômicas e políticas. Pois bem, sem a intervenção do Estado na economia e com a proteção necessária à propriedade privada. O fim das revoltas liberais foi semelhante a seu início, de forma rápida e intensa, mas sem grandes transformações sociais, embora politicamente tenham lançado à base de lutas, concepções e estruturas que surgiram anos mais tarde. Esse movimento chegou ao fim de formas diferentes nas diversas nações. Na França, por exemplo, foi instalada a Segunda República. Ponto. Na Itália, na França foi instalada a Segunda República, ou seja, o movimento republicano ganha consolidação, ganha espaço dentro da França. Na Itália e na Alemanha, vale salientar, vale destacar que, nesse momento, esses dois países não estavam unificados territorialmente. Estavam subdivididos. Eu já falei sobre esse assunto. Né? Na Itália e na Alemanha, serviu como base para a unificação de cada um. Mas, principalmente, emergiu, ou seja, surgiu a luta de classes, que é defendida por quem? Muito bem, que é defendida pelo socialismo científico. Se é defendida pelo socialismo científico, ela é defendida por quem, minha gente? Muito bem, por Karl Marx. Com o fortalecimento da classe operária, os trabalhadores, os operários, na visão marxista, teriam que estar fortes, teriam que lutar por seus objetivos, teriam que lutar, mesmo que essa luta pudesse representar pegar em armas. As revoltas liberais foram derrotadas nos campos de batalha pelos exércitos monárquicos, mas no campo ideológico fortaleceram várias lutas e bandeiras. Ou seja, aí, as revoltas liberais foram derrotadas. As revoltas liberais que apareceram aí, né, Primavera dos Povos, na França, que aparecem em levantes aqui no mapa da página 286, mas ficou ali enraizado a ideologia. Não é? As lutas foram perdidas, mas, sobretudo, a ideologia ficou. As ideias ficaram. Ideologia vem de ideias. Ideologia é estudo das ideias. A ideologia ficou, as ideias ficaram, começam a serem plantadas e vão começar a germinar. Deu para entender? Esse período serviu, então, para conduzir a passagem de uma sociedade aristocrática e monárquica para o modelo liberal burguês, saindo de uma sociedade aristocrática e indo para uma sociedade de liberal e burguesa. As principais consequências dessa revolta foram a consolidação da classe operária, que começou a se organizar em sindicatos e associações. Essa defesa, essa organização, essa consolidação de trabalhadores em sindicatos já é certamente não, com toda certeza, é
uma consequência do socialismo científico defendido por Karl Marx. Ele afirmava assim: trabalhadores univos. Trabalhadores devem se unir. E uma das formas de união é através dos sindicatos. Os trabalhadores se unindo, se organizando para isso. E para lutar, desejando o quê, professor? Melhores salários, melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Era isso que desejava o pensamento marxista. Karl Marx. Outro item. O fim das monarquias baseado na teoria do direito divino dos reis. Esse direito divino que pode fazer tudo o que ele quer, se ele é rei porque Deus quis assim, todo mundo vai concordar e vai aturar. Não é bem assim. Pôs fim a isso. Tivemos a consolidação da burguesia como principal força sociopolítica na Europa. Outro item, a liberdade civil, religiosa e judiciária, bem como a consolidação da propriedade privada. Você tinha liberdade civil, você tinha a liberdade de exercer a religião que você quisesse e a liberdade judiciária. O outro item aí, outras consequências. Estabelecimento do liberalismo econômico, ou seja, de não intervenção do Estado nas relações econômicas. Deixar tudo livre. O Estado, ou seja, muito bem, o governo não pode agir intervindo. Tem que deixar que o mercado dite as suas regras, que o mercado dite as suas normas. Mais uma consequência, o surgimento da luta de classes, com a burguesia explorando, em busca do lucro, o trabalho da classe trabalhadora. Não é? Pois bem, vamos fazer uma atividade, uma questão para fortalecer e consolidar o nosso conhecimento histórico, que se encontra na página 289. Página 289. Diz assim: comente as consequências do fim das revoltas liberais, chamada de Primavera dos Povos. Quais são as consequências? Vamos lá. As consequências foram, 2 pontos. As consequências foram a consolidação da classe operária, vírgula, que começou a se organizar em sindicatos e associações e a lutar por melhores salários e condições de trabalho e vida. Não é? Voltando, as consequências foram a consolidação da classe operária, que começou a se organizar em sindicatos e associações e a lutar por melhores salários e condições de trabalho e vida. Ponto, vírgula. Fim das monarquias baseadas na teoria do direito divino dos reis. Ponto e vírgula. Consolidação da burguesia como principal força sociopolítica na Europa. Ponto e vírgula. Liberdade civil, vírgula, religiosa e judiciária, vírgula, bem como a consolidação da propriedade privada, ponto e vírgula,
estabelecimento do liberalismo econômico, vírgula, ou seja, da não intervenção do Estado nas relações econômicas. Não é isso? Pois bem, vamos para a página 290, que vai falar em um tema que indiretamente eu já abordei, que é a unificação da Itália e da Alemanha, não é? Na página 290, ela vai falar aí sobre esse nacionalismo, a unificação dos estados italianos e alemães. Esse nacionalismo vai começar a surgir, preste atenção, que esse nacionalismo, esse amor pelo país, não é? Amor às características culturais, às características étnicas, essa valorização, se achando aquele país que vai ser recém-criado, né, Alemanha e Itália, nas últimas décadas do século XIX, vai ter aquela coisa, eu me achar aquele país maravilhoso, e, ao mesmo tempo, cresce a xenofobia, ou seja, o ódio aos estrangeiros, a aversão, de não querer nem saber de povos estrangeiros nenhum. Vai surgir aqui durante essa unificação. Presta atenção aí. Página 290. O enfraquecimento dos estados monárquicos baseados na teoria do direito divino dos reis e o processo revolucionário na França trouxeram mudanças importantes para a Europa. Ponto. A economia, com o liberalismo econômico e a burguesia como classe social mais forte na Europa, a partir do século XIX, foram determinantes para essas mudanças. Mas, sem dúvida, foi na política que ocorreram as transformações fundamentais. O centralismo político, característico do absolutismo, passou a ser bastante atacado. O centralismo político, ou seja, a tendência de que o rei concentre o poder nas suas mãos, não é isso. Vai começar a ser atacado, começar a ser questionado, principalmente na figura da Santa Aliança. A burguesia, finalmente, minha gente, conseguiu o que ela queria, consolidar seu poder. Ela vai conseguir consolidar o seu poder após a Revolução Francesa. E nós sabemos bem que, quando estudamos a Revolução Francesa também é chamada de Revolução tipicamente burguesa, ou seja, é a burguesia que arquiteta o plano da Revolução, que eu já mencionei também, um aspecto que fala sobre o processo revolucionário do conteúdo histórico, um fato histórico, vai ter uma representação de mudança, vai significar mudança em todos os aspectos. Quais são esses aspectos, professor, que a Revolução Francesa vai pregar, e que o tema revolução que o senhor está falando aí? Mudança na economia, na área política, na área social e na área econômica. Prestou atenção? Batendo nessa mesma tecla que eu já falei com vocês sobre isso. Prosseguindo, então, na página 290. Como vimos, várias concepções políticas surgiram em função do sentimento revolucionário francês. Mas vamos agora destacar uma delas, desse sentimento revolucionário francês. Qual é o aspecto? Muito bem, o nacionalismo. Prosseguindo aí. Como vimos, o nacionalismo foi uma corrente de pensamento político surgida com a Revolução Francesa.
no século XVIII, que pregava a construção das nações com base na identidade de laços políticos e sociais, idiomas e costumes. Defendia esse nacionalismo. Vê que ele defendia o fim das monarquias e a formação de estados autônomos. Foi nesse campo, foi com essas ideias que vai surgir a unificação da Itália e da Alemanha. Não é isso? O fim das monarquias e a formação de estados autônomos, com regimes políticos em que o governo fosse eleito democraticamente. Esse termo democracia foi trabalhado lá no 6º ano na Grécia. Cracia, governo, demo, povo, democracia. Né? Quando você fala, você pronuncia o termo democracia, dá a impressão que você parou no mó. Demo, corta, significa povo. Cracia significa governo, governo do povo, onde o povo vai escolher seus governantes. Né? Democraticamente vem desse termo, democracia. E cujos poderes fossem limitados e partilhados. Partilhados em quê? Poderes executivo, legislativo e judiciário, que é uma inspiração francesa, lá de Montesquieu, criando essa divisão de poderes. Né? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é muito denso, ele tem uma profundidade muito grande para que a gente possa entender quais são as consequências desse período de unificação, de formação de uma nova Europa nessas últimas décadas do século XIX. Quais são essas últimas décadas? Lá a partir de 1870. Então, vocês devem ficar atentos, prestar atenção nas aulas, que eu vou estar aqui colaborando para a sua formação histórica. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido, compreendido o conteúdo de hoje. Forte abraço, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.